Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo, tentou entrar no beisebol. Deu errado, baixa produtividade. Falcão, um dos maiores jogadores de futsal da história do Brasil e do mundo, tentou entrar no futebol de campo. Jogou no São Paulo por um tempo. Deu errado, baixa produtividade. Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história do automobilismo, tentou pilotar barco. Deu errado, baixa produtividade, quase morreu. O que essas três histórias têm em comum? Não basta você querer empurrar as pessoas, motivar as pessoas para fazer mais do mesmo. Você precisa colocar as pessoas, para elas serem produtivas, para você ser produtivo, você precisa colocar as pessoas no lugar certo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. 10 princípios que você deve levar em conta, que eu sugiro fortemente que você leve em conta para colocar as pessoas no lugar certo e assim aumentar a produtividade. Esse vídeo eu baseio em duas grandes vertentes. Um é o livro As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, escrito por John Maxwell. E essa aqui é uma série, inclusive esse vídeo aqui parte de uma série, no qual eu analiso todo esse livro. Aqui a gente vai falar de duas dessas leis, mas tem 17 leis. Eu vou colocar no fim do vídeo, vai aparecer um card para você poder ver os outros vídeos e acompanhar todas as 17 leis. E eu junto também a minha experiência com MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores, mais a experiência de conduzir treinamento para muitas centenas de pessoas, desde a nível individual, a nível coletivo, várias pessoas, e empresa multinacional. E uma das leis do livro, que ele chama de a lei do nicho, é a terceira lei. Dentre as 17, a terceira lei. E a lei fala o seguinte: todo mundo tem um lugar que consegue gerar mais valor. E por que isso é importante? Que ele fala valor, pra gente, a gente fala de produtividade. Entrando de fato nas 10 dicas que eu te dou, a primeira é o seguinte: conheça o time. E quando eu falo de conheça o time para aumentar a produtividade, eu estou falando qual que é o objetivo das pessoas ali. Objetivo pessoal. Poxa, essa pessoa está buscando isso, essa pessoa está buscando aquilo. Qual que é o objetivo do grupo como um todo? Onde especificamente o que especificamente eles estão buscando? Olha para trás, qual a história deles? O que eles estão carregando? Quais tristezas? Quais frustrações? Qual é a bagagem que eles trazem? Quais são os valores? A cultura deles? E para você pegar essas informações, eu vou dividir essa dica em 2 subitens. Primeiro, observe. Observe que muitas vezes as pessoas, não só líderes, mas as pessoas como um todo, elas acabam observando muito mais o que elas estão pensando do que a situação em si. E isso atrapalha você a conseguir definir o melhor lugar para as pessoas e o melhor lugar para você. Observe, as pessoas vão te dar várias dicas dos seus potenciais através de suas ações, através de suas atitudes, o olhar, as decisões que elas tomam. Mas para isso você precisa ler o ambiente. E ler o ambiente precisa de um certo silêncio interno. Muitas vezes a pessoa já está vendo o ambiente, pensando o que ela vai fazer, como ela vai responder. Espera, acalma, observa o que está acontecendo. E a outra vertente é não simplesmente observar, mas observar e fazer perguntas. Porque às vezes as respostas estão um pouquinho abaixo da superfície. Você precisa de dar o estímulo certo para a coisa vir. A pessoa vai falar desde que você pergunte. Então coordena isso, um momento de silêncio com um momento de pergunta. Os dois, de alguma forma, colocam você na posição receptiva de receber informações, mas um é mais silencioso, o outro dá o estímulo da pergunta. Para você chegar nesse ponto de observar, para você chegar nesse ponto de fazer boas perguntas, o que eu te sugiro é coordena tudo isso, e ainda estamos na dica 1, mas coordena isso com tempo e constância. Por mais que você seja observador, por mais que você faça perguntas, as coisas têm um tempo para aparecer. Dificilmente você vai conseguir todas as respostas e entender, conhecer o time em poucas horas. Com o passar do tempo, 2 dias, as respostas vêm. Mas para isso você tem que ter um tempo de qualidade. Não basta simplesmente passar o tempo. Por isso eu estou te falando, eu te sugiro, usa essas 2 ferramentas de observação e perguntas com constância. Com constância. Usa o tempo com qualidade. E as respostas virão. As respostas virão. Mas tem uma casca de banana que você tem que tomar cuidado. Você que é líder, você que está buscando se desenvolver como um líder, seja formal ou não. Pode ser que você tenha facilidade em observar aquilo que é mais semelhante a você.
Então, se você teve uma história de superação, que você veio talvez de um lugar mais simples e hoje você está num lugar muito complicado de chegar, muito difícil, que exigiu muito de você, talvez você se aproxime mais de pessoas que tenham essa história. Porque isso não fala delas, isso fala sobre você. E lembra que o que a gente está falando aqui é sobre você se aproximar do outro. Você se aproximar da história do outro. Cuidado para que a sua história, para que os seus pensamentos, os seus gostos, os seus desgostos não atrapalhem a sua capacidade de observar. A gente entra então na ideia 2. Mas antes da ideia 2 eu queria te fazer um pedido. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, se está fazendo sentido para você essas ideias, se você gosta dessa busca por desenvolver pessoas e desenvolver equipes, desenvolver a si mesmo, se inscreve nesse canal. É algo que não tem custo nenhum para você, custo zero, e tem um impacto danado nesse canal, na ideia que eu estou buscando aqui de propagar essa mensagem, de propagar esse trabalho. E se você já tiver inscrito também, outra coisa muito simples que pode fazer uma diferença enorme e tem custo zero para você, é apertar o botão curtir e apertar o sininho para receber as notificações. Eu te agradeço muito porque isso faz uma diferença enorme, você não sabe o quanto, para esse canal. Tá bom? Muito obrigado. A gente entra então na ideia 2. Conheça não só as pessoas. Fique de olho na situação, o contexto que o time está. Ok, as pessoas têm essas habilidades, mas o que os clientes estão pedindo? O que a concorrência está indicando que é importante? O que a oportunidade está dizendo? O que o chefe está dizendo? E nesse momento que você está observando as coisas, as oportunidades, a sugestão que eu te dou é cuidado com a sua velocidade. Porque talvez você já tenha muitas respostas na mente, mas algumas você ainda não tenha captado. E se você for muito rápido e não questionar a si, será que eu mesmo sei as respostas? Será que eu estou sabendo de tudo? Será que eu não deixei passar nada para trás? Se você for muito rápido, você perde alguns detalhes que podem fazer total diferença. Porque afinal de contas você quer aumentar a produtividade, você quer colocar as pessoas no lugar certo, você quer colocar uma situação diferente da atual. E quando você é muito rápido, a sua tendência é repetir a situação atual. Cuidado com a velocidade. Dica 3. Avalie flexibilizar o objetivo. Engraçado, né? Porque muitas vezes a gente acaba fixando o objetivo. É esse e eu preciso de uma pessoa para se encaixar aqui nesse quadradinho. Se a pessoa for retângulo, não dá. Se a pessoa for triângulo, não dá. Mas talvez você tenha um time que seja muito bom em determinadas outras coisas. Talvez valha a pena você pensar não em mudar as pessoas, mudar é o objetivo. Até onde é plausível, até onde der isso para você, olha que impacto interessante você pode gerar. Porque talvez o seu time seja tão bom, que se você mudar o objetivo, o pessoal vai brilhar tanto, vai gerar uma motivação muito grande, vai gerar um estado de ânimo tão grande, que talvez eles vão daqui a pouco pegar os objetivos que você estava pensando iniciais e muitos outros. Para isso, o interessante é você ter uma visão de longo prazo. Uma visão maior. Pensa nisso. Até onde vale a pena você flexibilizar o processo e não flexibilizar as pessoas. Isso é uma coisa que é interessante. Muitas vezes as pessoas não pensam. Mas pensa nisso. Bem, outra dica que eu te dou, experimente mudar ou sugerir mudanças. Tendo em vista que você já fez a sua análise de oportunidades, análise de estilos de pessoas que você tem ali, talvez você tenha algumas ideias já na mente. Talvez você já esteja com algumas sugestões e talvez você esteja com medo. Caramba, será que realmente vai dar certo? Será que se eu fizer aquilo, se eu fizer isso e tal? É difícil falar para você uma fórmula mágica que realmente as coisas vão dar certo. E a sugestão que eu te dou é: tira o peso de você do acerto. É claro que você quer diminuir ao máximo os riscos. Isso é ótimo, mas chega uma hora que não tem bola mágica, não tem bola de cristal para você saber o que vai acontecer. E se você assumir um pouco a possibilidade dos erros, pode ser mais leve para você aprender. E aprender não somente com vídeos, não somente com livros, que são importantes, mas aprender com a vida real. Dá a oportunidade de ter os seus erros como seus professores. E eles vão ensinar para você: olha, isso que você fez é bom, isso que você fez não é legal. Isso serve para muitas coisas, aliás, na vida. Mas nesse momento que a gente está falando especificamente de colocar as pessoas no lugar certo, isso é interessante também por outro motivo.
Porque gera movimento. Às vezes quando a pessoa está no lugar errado, e talvez você já tenha ficado no local errado, pensa numa situação em que você ficou no lugar que você não foi muito bem aproveitado. Se aquilo começa a passar o tempo, gera uma descrença muito grande, a tal ponto que, de repente, você deixa como for, sabe? Você não quer saber, você quer empurrar com a barriga, você não está preocupado mais com as coisas, você não tem mais compromisso. E quando vem alguém e tenta mudar a situação e te traz uma energia, ela, ainda que não acerte, ela gera um movimento. E vamos supor que você vai para uma outra área que ainda não seja aquela que você seja melhor. Você como líder está colocando a pessoa ali em movimento. Ela está pensando coisas diferentes, está errando coisas diferentes. E se você for um líder que for dialogar com as pessoas, se você for um membro de equipe que vai dialogar com as pessoas, você pode aprender com a situação. Coisas que você até então não tinha aprendido. Por quê? Porque você permitiu-se errar. Você colocou menos peso no erro. O erro ajuda você a ser mais produtivo. Desde que você saiba conviver com ele. E aí a gente entra na lei 5. Na dica 5. A gente está na lei 3. Dica 5. Encoraje as pessoas a assumirem erros. Isso tem muito a ver com a lei 6 do livro. Eu acabei de falar para você assumir seus erros. Mas agora é o contrário. Você ajudar as pessoas a assumirem erros, a assumirem riscos. Por que é interessante isso? O livro, As 17 Incontestáveis Leis, na 6ª lei, ele traz a lei do catalisador. A lei do catalisador fala o seguinte, que é necessário ter pessoas que tomem a iniciativa e assumam a responsabilidade. Ele diz que certas pessoas têm uma capacidade de influenciar muito as outras. Por isso que chama catalisador. Elas aceleram a reação. Elas fazem como se fosse um efeito em cadeia. A partir delas, o time tem um grande resultado. E aí ele fala que essas pessoas têm a característica de ser comunicador, são pessoas talentosas, de muita iniciativa, muito responsáveis. Porém, muitas vezes essas pessoas podem estar travadas justamente no mesmo ponto que a gente falou para você agora há pouco. No medo de assumir erros. É aquela pessoa que tem todo um potencial de impactar a si e outras pessoas, mas precisa daquele empurrãozinho. Você precisa ser o catalisador da pessoa catalisadora. E aí a ideia por trás disso, também muito valiosa de você pegar, é que o seu crescimento, o crescimento do seu time tende a não ser uma linha, tende a ser uma exponencial. Tende a ser uma exponencial. A coisa vai, de repente você encontra pessoas catalisadoras, você é o catalisador e o negócio explode. Mas para isso, você precisa estar disposto a assumir erros e ajudar as pessoas também a estarem num ambiente seguro para assumirem riscos, para assumirem erros. Ajude as pessoas, encoraje as pessoas a assumirem riscos. Não tem fórmula mágica, nem para você e nem para eles. E a gente entra na 6ª dica. A 6ª dica já entra num bloco de dicas, já entramos numa parte do vídeo que aqui eu foco em como você pode ser mais produtivo para aumentar a produtividade da equipe. Como você pode encontrar o seu espaço, o seu local. Porque é engraçado isso, né? Talvez você não esteja na melhor posição. E como que você pode avaliar isso? Sugestão, aprende com a sua história. A gente não precisa viver várias vezes o mesmo problema. Porque uma vez que a gente já viveu esse problema, ele está na nossa memória. E às vezes as pessoas podem viver determinadas situações e falam, não quero nunca mais lembrar disso. Pô, quero esquecer. E aí não aprende com a situação. E na sua história, na sua memória, podem ter itens recorrentes que mostram, talvez, que você não esteja muito bem aproveitado em determinada situação. Ou que mostra que você está subutilizado, ou que mostra que você está num excelente espaço ali. Poxa, exatamente esse é o local que eu sou muito bem aproveitado. Porque quando eu estou nesse local, cara, eu brilho. Quando eu estou nessa situação, eu brilho. Então, já que aquela eu não brilho, eu vou pedir alguém para me ajudar. Eu vou tentar delegar mais essa aqui, eu vou pedir ajuda para um colega, eu vou conversar com o meu chefe. Mas o que fica por trás disso é, para dirigir bem, é importante que você olhe também no retrovisor. O seu retrovisor da vida também ensina algumas coisas para você, inclusive para você ser mais produtivo.
Fortaleça o bom relacionamento com seu líder. E essa é a dica 7. Por quê? Muitas vezes as pessoas percebem coisas que estão na cara da gente, mas elas não falam sempre. Fica meio desconfortável, a gente tem uma cultura de às vezes não querer deixar o outro assim muito exposto. A gente não tem muita cultura da crítica. E esse relacionamento pode ser mais bem aproveitado quando você pede feedback ao seu líder. Isso tende a acelerar o seu autoconhecimento. Isso tende a acelerar a sua capacidade de se colocar em lugares mais produtivos. Talvez algumas coisas estejam na sua cara. É questão de você olhar e se perceber. Ou olhar pelo outro. Pede feedback. Fortalece o relacionamento, pede feedback. E se você não tem um líder que você confie, você pode utilizar mentores. E aí quando eu falo mentor, não necessariamente alguém que vem com etiqueta na cabeça, falando mentor, mas uma pessoa que você confia, talvez fora do trabalho, um ambiente, uma ONG, uma instituição que você frequenta, na família, os seus amigos, alguém que você confia. Utiliza ele como mentor, pedindo feedback, pedindo dicas. Mas pede, porque às vezes a pessoa tem a ideia e não te fala. 8. Converse sobre desenvolvimento humano. Essas ideias que você está escutando aqui, as outras ideias que você escutou, as ideias que você elaborou, não tenha vergonha dessas ideias. Compartilhe, claro, busque um lugar que faça sentido, que as pessoas queiram conversar, mas coloque isso para fora. Que só de você colocar para fora, você começa a se entender, entender melhor as coisas, entender melhor a equipe, entender melhor um tanto de coisas só de verbalizar, que você tem que organizar as ideias. Mas é preciso que você supere muitas vezes essa vergonha que as pessoas têm, principalmente no ambiente empresarial. Vergonha que as pessoas têm de falar de desenvolvimento humano, de comportamento humano. Coloca isso no trabalho. Coloca as suas buscas, coloca as suas boas ideias, claro, de uma forma que faça sentido. Mas quando você fala, você gera um movimento em torno daquilo, não só em você, mas também para os outros. Dica 9. Experimente em você. Falei para você experimentar com os outros? Ótimo, mas não se esquece que uma excelente maneira de você aprender onde você é mais produtivo para aumentar a produtividade da sua equipe é experimentando em você. Pensou em um lugar novo para você? Uma forma nova de você se tornar mais produtivo, mudando de posição, mudando de tarefa? Experimenta. Cuidado para que o mundo das ideias, para que a sua mente não te traia. Às vezes a mente mente. E aí você fica fazendo planos e mais planos. Para quê? Para não agir. Tome atitude. A sua ação vai te trazer mais respostas. Tudo isso é autoconhecimento. Última dica. E se você chegar à conclusão que na verdade não tem como fazer as coisas? Poxa, na verdade eu tentei, percebi que não é possível mudar as pessoas de posição e aumentar a produtividade. Mas agora você está em um estágio diferente. Depois que você fez sua pesquisa, que você buscou entender as pessoas, entender a si, experimentou várias coisas, você tem uma coisa diferente. E a sua equipe pode ter uma coisa diferente, que é clareza. Quando você tem clareza, você sofre menos. Porque você entende o ambiente, você entende o porquê das coisas. Você entende que talvez num longo prazo vai ser possível mudar as coisas. Mas nesse momento que você entende e você passa o entendimento para a equipe que é possível mudar as coisas, as pessoas tendem a ficar mais confiantes, tendem a ficar mais calmas, tendem a entender melhor o contexto. E essa tranquilidade emocional, esse menor risco, essa maior clareza, pode sim trazer mais produtividade. Ainda que elas estejam no lugar errado, no lugar que não seja da grande potência delas. Sofrer, esse sofrimento, mas sofrimento com clareza, pode fazer as pessoas serem mais produtivas. Fez sentido para você? Gostou? Te peço mais uma vez, por favor, se gostou, dá o joinha nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e se tiver inscrito, deixa o sininho ativado. Muito obrigado por estar até aqui, a sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo.